Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professora Priscila Fernandes na área, sou professora de processo penal e de legislação criminal e hoje com processo penal inquérito policial, uma aula em flashcards, ou seja, você já passou pela teoria, você já resolveu questões e agora a gente vai bater os principais pontos da matéria, beleza? Vamos para cima então. Inquérito policial. O que é inquérito policial? O que caracteriza o inquérito policial? E aí, quando nós estudamos a teoria, a gente tem que lembrar lá do início, né? Qual a finalidade, qual que é o conceito de inquérito policial. E aí, quando falamos sobre isso, a gente pode partir do pressuposto que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Isso aí, é um procedimento administrativo. Esse é o conceito do inquérito policial, um procedimento administrativo preliminar informativo. Como assim, prof? Informativo. Por que informativo? Porque ele tem por objetivo informar. Ele é informativo porque o objetivo dele é informar. Informar o quê? Informar elementos acerca da autoria e materialidade. Autoria e materialidade. E quando a gente fala materialidade, o que eu estou falando a respeito de materialidade? Eu estou falando sobre a existência do crime, se aquele crime de fato ocorreu, em que circunstâncias aquele crime ocorreu. Então, quando eu falo que o inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar, deixa eu fazer rapidinho aqui a linha do tempo. Eu sempre faço isso nas minhas aulas e vocês vão perceber que essa linha do tempo ela é extremamente importante. Por quê? Porque quando nós fazemos essa linha do tempo, ela representa a persecução penal. A persecução penal, beleza? Persecução penal. Deixa eu colocar aqui assim. Essa tempo, ela representa a persecução penal. A persecução penal nada mais é. Deixa eu colocar melhor aqui, peraí. Aqui, ó. A persecução penal. Sei que muitos acabam me assistindo aqui no celular, né? Estão indo para o trabalho, estão na academia, então deixa eu tentar colocar um pouquinho maior aqui para que vocês entendam, tá? A persecução penal, imaginem o seguinte: do momento que um crime é praticado até a sentença, surge para o Estado o quê? A pretensão punitiva, ou seja, o Estado ele tem o poder-dever de punir o suposto autor da infração. Então, a partir de um crime, surge para o Estado a pretensão punitiva, punir o suposto autor. Só que para punir o suposto autor, o Estado tem que percorrer por um caminho. E esse caminho é o caminho da persecução penal. O processo penal, ele regula a persecução penal, persecução criminal. E essa persecução penal, ela é dividida em duas fases. A primeira fase, que é a fase preliminar, a fase da investigação, e a segunda fase, que é a fase do processo. E aí, quando nós falamos de inquérito policial, nós estamos falando da primeira fase, a fase da investigação, a fase preliminar. E essa investigação se dá pelo inquérito policial. Um dos meios de investigação, um dos procedimentos de investigação é o inquérito policial, e é isso que a gente estuda em aula, o inquérito policial a partir do artigo 4º do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que nós falamos que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Não há que se falar em processo administrativo, tampouco processo judicial. Ele é um procedimento. Ele é um procedimento composto por diversas diligências. E aí tudo a gente vai tratar aqui nessa aula para você relembrar as diligências, as características do inquérito policial. Tranquilo? Então, o inquérito policial, como um procedimento administrativo preliminar, inquisitório e preparatório.
Preparatório, por quê? Porque a gente está na primeira fase, ele vai preparar para a segunda fase. Ou seja, o inquérito policial, então, ele tem a finalidade de quê? O conceito nós já vimos. O que é o inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar para colher esses elementos de informação acerca da autoria e da materialidade. Vai colher como, prof? Vai colher através de um conjunto de diligências. Então, ele informa, ele é informativo no sentido de informar. Beleza, prof, mas para que tudo isso? Para que serve o inquérito policial? Qual que é a finalidade do inquérito policial? O inquérito policial, ele tem por finalidade, ele tem por objetivo subsidiar o titular da ação penal. Não entendi. Relaxa, presta atenção. Para que o titular da ação penal, seja o Ministério Público em determinados crimes, seja o ofendido, né, a vítima do crime, ou seja, o querelante em uma ação penal privada, para que eles possam deflagrar o processo criminal subsequente, para que eles possam chegar nessa segunda fase, que é a fase do processo, precisa o quê? Precisa de justa causa. E a gente vai falar disso adiante. O que é essa justa causa no processo penal? Essa justa causa, autoria e materialidade. Para que possa deflagrar um processo criminal subsequente, eu preciso da autoria e da materialidade do crime, ou seja, da existência do crime, das circunstâncias, como que aquele crime ocorreu. E aí o inquérito policial ele vai reunir esses elementos para subsidiar, para contribuir, melhor dizendo, contribuir na formação do convencimento do titular da ação penal, ou seja, na opinião delitiva. Beleza? Tranquilo? Seguindo então. O inquérito será conduzido. Nós vimos que esse procedimento administrativo ele é conduzido por quem? Ele é conduzido pela autoridade de polícia judiciária, ou seja, o artigo 4º do Código de Processo Penal, e aí a gente já pode fazer a referência aqui em relação ao artigo 4º do CPP, a quem a Constituição Federal atribui a atribuição da investigação à polícia judiciária, ou seja, por meio da autoridade policial, leia-se delegado de polícia. O artigo 4º do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração das infrações penais e de sua autoria. Percebam aqui a autoria e materialidade. O inquérito policial ele é conduzido pela polícia judiciária. Só que cuidado para fins de prova. Uma questão importantíssima aqui. Pode tomar nota, porque é isso aqui que costuma ser cobrado em prova. A gente sabe que quem conduz o inquérito policial, polícia judiciária, por meio da autoridade policial. Leia-se, delegado de polícia. Beleza. Cuidado, então. A atribuição, quando falamos em atribuição para a presidência do inquérito policial, a presidência do inquérito policial, ela é privativa pela autoridade policial. Isso aqui está lá na lei 12.830 de 2013. Ai, prof, mas essa lei não cai na minha prova, essa lei não está prevista no edital, beleza? Mas quando você estuda o inquérito policial, lá do Código de Processo Penal, artigo 4º, quando se estuda o inquérito policial, é preciso juntamente analisar a lei 12.830, que é a lei que trata da condução da investigação pelo delegado de polícia. É uma lei curta, é uma lei pequena, então vale a pena a leitura. E aqui, quando nós falamos em atribuição para a presidência do inquérito policial, a lei 12.830, ela diz que, para fins de prova, a presidência do inquérito policial é do delegado de polícia, ou seja, presidir, conduzir o inquérito policial somente a autoridade policial. Leia-se o delegado de polícia. Mas cuidado, eu acabei de dizer que essa questão ela era importante para fins de prova, né? Porque o teu examinador ele não vai te perguntar quem que conduz o inquérito policial. De fato, isso é óbvio. Autoridade policial, leia-se delegado de polícia. Por quê? Porque a Constituição atribui a presidência da investigação à polícia judiciária. Mas cuidado, outras autoridades podem presidir investigação, não inquérito policial.
Inquérito policial, só o delegado de polícia. Mas o seu examinador, ele vai tentar te confundir, porque ele vai falar que a atribuição da polícia, não. A atribuição do inquérito policial, a atribuição para a presidência do inquérito policial. Então, vem comigo, toma nota aqui. A atribuição à presidência do inquérito policial, mas a atribuição da investigação, ela não é privativa da autoridade policial. Outras autoridades podem presidir investigação. Que autoridades, prof? Inquéritos parlamentares, que são presididos pelas CPIs, pelas comissões parlamentares de inquérito. Os inquéritos militares, que são presididos por oficiais de carreira para apuração das infrações militares. Investigação dos crimes praticados pelos membros do Ministério Público. Isso está lá na Lei Complementar 75 de 93. Então, aqui eu estou só trazendo alguns exemplos, tá? Como, por exemplo, a atuação das polícias legislativas da Câmara e do Senado, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso aqui está lá na súmula, para quem quiser tomar nota, súmula 397 do STF. Ai, prof, eu preciso decorar tudo isso? Não, fica tranquilo, tá? Você só precisa entender que a presidência da investigação, ela é possível também a outras autoridades, tá? Mas a presidência do inquérito policial, ela é exclusiva da autoridade policial, da polícia judiciária, beleza? Tranquilo, então? Inquérito policial, autoridade policial. Outras investigações, porque aqui nós estamos falando de outros procedimentos que não o inquérito policial. Beleza? Os inquéritos parlamentares, que são presididos pelas CPIs, os inquéritos militares, cada um com seu respectivo procedimento, que não o inquérito policial. Tranquilo? Fechou. Vamos que vamos. Seguindo aqui, porque tem bastante coisa para a gente analisar. O que se entende por justa causa no processo penal? Resposta: indícios de autoria e prova da materialidade. Exatamente o que eu acabei de falar, né, no início aqui dessa aula. O que se entende por justa causa? Indícios de autoria e prova da materialidade, que é a existência do crime. Existência do crime. Deixa eu colocar aqui só o material, que daí fica um pouquinho maior, vocês conseguem enxergar melhor, né? Então, é o lastro, quando se fala em justa causa, é o lastro probatório mínimo. Lastro probatório mínimo. Por quê? Porque o Estado, para deflagrar a persecução criminal em juízo, persecução criminal em juízo, é preciso do quê? É imprescindível. Imprescindível a presença de elementos de informação. Que elementos de informação são esses? Prova da materialidade e autoria. Informação, que nada mais é do que o lastro probatório mínimo. Falei inicialmente que o Estado, para deflagrar o processo criminal, ou seja, para a gente passar, para ficar bem claro, presta atenção aqui em mim, para a gente conseguir passar da primeira fase, da fase preliminar, para a fase processual, mais especificamente,
quando nós estudamos a ação penal, a fase do processo, né? Lembrando que a ação penal é o direito de provocar o juiz para que ele inicie o processo. Uma coisa é a ação penal, outra coisa é o processo. Tudo isso a gente vai ver aqui nas demais aulas, tá? Mas volta aqui comigo. Para que nós possamos, então, passar da primeira fase para a segunda fase, para a fase do processo da ação penal, é preciso o quê? É preciso, para deflagrar o processo criminal, o lastro probatório mínimo constituído pela autoria, indícios de autoria e prova da materialidade. Eu falei que o Estado, então, ele tem o poder-dever, no momento que um crime é praticado, o Estado tem o poder-dever de quê? De investigar e de punir o suposto autor. Mas, para isso, ele tem que percorrer um caminho, que é o caminho da persecução penal. O inquérito policial, então, ele vai servir de base para o titular da ação penal, né? Se o titular da ação penal já não dispuser desses elementos, porque a gente vai ver que uma das características do inquérito policial, e aí fazendo um link com tudo aquilo que nós já estudamos, o inquérito ele é dispensável. Por que dispensável? Já posso te adiantar aqui. Dispensável por quê? Porque se o titular da ação penal seja Ministério Público ou o ofendido, né? O ofendido na ação penal privada, a vítima do crime, já dispuserem desses elementos. Que elementos, prof? Esses aqui. Autoria e prova da materialidade, a justa causa, o inquérito ele é dispensável. Porque o inquérito ele é para colher esses elementos. Só que eu já tenho. Eu como ofendido, eu como vítima de um crime de ação penal privada, eu já tenho esses elementos. Eu já tenho justa causa. Eu posso deflagrar o processo criminal. Beleza? Tranquilo. Então, é isso aí. O que se entende por justa causa? Lastro probatório mínimo, constituído pela autoria, indícios de autoria e prova da materialidade. Fechou, tem mais mistério aqui. Não tem como perder uma questão de inquérito policial no que tange ao conceito, a finalidade, natureza jurídica. Acabamos de falar que não se trata de um processo judicial, não se trata de um processo administrativo, e sim um procedimento. O juiz poderá fundamentar sua decisão unicamente nas provas produzidas em inquérito policial? Não. Isso com base no quê? Com base no que diz o 155 do CPP. Vem comigo. Falei para você estar de posse da legislação, da letra de lei. Eu não costumo ficar lendo artigo nas minhas aulas, não é esse o meu objetivo, isso você pode fazer sozinho, não precisa de mim aqui, mas por vezes se faz necessário, né, que a gente faça essa referência a determinado artigo. O artigo 155, ele diz o seguinte, ele é claro, expresso, ao mencionar: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, ou seja, as provas produzidas em contraditório judicial, provas, via de regra, produzidas no processo. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente, olha aqui, ó, exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvado que, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Como assim, prof? Me confundiu esse ressalvadas. Já não entendi mais nada. Estava tudo indo bem, agora não compreendi. Vem comigo que a gente vai desfazer isso aqui. Por que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente no inquérito policial? Porque o inquérito policial, ele é um procedimento. Ele é um procedimento inquisitivo. Uma das características, a gente vai analisar aqui em aula, é que o inquérito policial, ele é inquisitivo. Princípio da inquisitoriedade, característica, melhor dizendo, da inquisitoriedade. Concentração de poder em mãos de autoridade única. Ou seja, as atividades investigatórias estão concentradas nas mãos de uma única autoridade, delegado de polícia. Por essa razão, não há que se falar em contraditório e ampla defesa. Como que o juiz vai condenar alguém baseado tão somente nos elementos colhidos no inquérito? Sendo que no inquérito não há que se falar em contraditório e ampla defesa. Óbvio que não. Então, o juiz não pode fundamentar sua decisão nos elementos colhidos tão somente no inquérito policial. A resposta é não, o juiz não poderá levar exclusivamente as provas obtidas no inquérito, pois estas, em regras, não passam
pelo contraditório, por contraditório e ampla defesa. Prof, mas esse em regra aqui, esse em regra é exatamente o que diz o 155. Ressalvadas provas cautelares, não repetíveis, e as provas antecipadas. Eu vou falar um pouquinho dessas provas aqui. Como assim, prof? Mas são provas? Se são provas, são produzidas no inquérito? No processo? Segura. Presta atenção agora em mim. Via de regra, essas provas elas são produzidas no processo, tá? Essas provas elas são produzidas lá na segunda fase da persecução penal, da persecução criminal. Mas existem elementos que, se extraídos do inquérito policial, eles poderão servir de base para uma futura condenação. Como assim? Elementos do inquérito que podem servir de base? Sim, porque esses elementos são produzidos no inquérito, a exemplo, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, cada uma com as suas peculiaridades. Só que essas três provas, elas são produzidas no inquérito, elas terão um contraditório, vão passar pelo contraditório? Vão, mas terá um contraditório diferido, postergado. Como assim? Um contraditório que vai acontecer lá no processo, não no inquérito policial. Mas essa prova, ela tem que ser produzida de imediato, ela tem que ser produzida no inquérito. Isso por quê? Vou falar um pouquinho de cada uma aqui, e aí a gente encerra esse bloco tratando das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Lembrando, os elementos produzidos no inquérito não servem de base para o juiz fundamentar a sua decisão, mas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, elas podem servir de base. Por quê? Porque nós estamos falando de provas, elas serão submetidas ao contraditório e ampla defesa, beleza? Vem comigo aqui que você vai entender. Bom, o que acontece? Esses elementos extraídos do inquérito, eles podem servir de base para uma futura condenação. As provas cautelares, em razão do perecimento. Por que essa prova ela é produzida de imediato? Uma prova cautelar. Por quê? Porque existe um risco de desaparecimento do objeto da prova. Por exemplo, está rolando uma investigação, tá? E existe um risco do desaparecimento do objeto da prova. A exemplo, uma interceptação telefônica. Eu não posso esperar chegar à fase processual, eu não posso esperar chegar no processo para produzir essa prova cautelar, porque existe um risco de desaparecimento do objeto da prova. Então, por essa razão, via de regra, as provas cautelares demandam autorização judicial, eu preciso de uma ordem judicial para produzir essa prova, por quê? Porque, via de regra, essas provas elas são produzidas no processo. Então, elas são produzidas em momento legalmente distinto, ou seja, no inquérito policial. Por quê? Porque existe um risco de desaparecimento no que tange as provas cautelares. A exemplo, uma interceptação telefônica. Eu não posso esperar chegar ao processo, porque certamente essa prova vai ter desaparecido. Então, essa prova cautelar, ela é produzida no inquérito policial, só que ela será submetida. Ela vai ter contraditório, prof? Vai. Só que o contraditório aqui não vai ocorrer no inquérito policial, porque no inquérito policial nós estamos falando de um procedimento inquisitivo, que não há que se falar em contraditório e ampla defesa. Esse contraditório vai ser um contraditório postergado, um contraditório diferido, é o mesmo que falar diferido. Postergado, diferido é a mesma coisa. Vai acontecer? Vai. Mas quando ela migrar para o processo é que ela vai se submeter ao contraditório. Ela vai ficar lá, guardadinha. Ela foi produzida? Foi, mas ela vai ficar guardada. Quando ela se submeter ao processo, quando ela migrar para o processo, assim como a prova não repetível, ela também vai passar pelo contraditório diferido, postergado. O que é uma prova não repetível? Uma prova não repetível é uma prova de fácil perecimento. Ou seja, o nome já diz, não repetível, ela não tem como ser repetida. Por exemplo, o indivíduo leva um soco no olho, levou uma porrada no olho.
Se ele não realizar o exame de corpo de delito naquele momento, eu não tenho como esperar chegar ao processo, porque é óbvio que a materialidade já vai ter desaparecido. Em razão da porrada, em razão do soco que ele levou no olho, vai ter desaparecido. E é uma prova que não tem como repetir. Eu vou repetir essa prova no processo para quê? Eu já não tenho mais o vestígio dessa infração, dessa lesão. Então, uma prova não repetível ela é produzida naquele momento. Via de regra, não necessita de autorização judicial, uma prova não repetível. Mas ela será produzida no inquérito policial, vai ficar guardada e, quando migrar para o processo, será submetida pelo contraditório diferido, contraditório postergado, beleza? Só para finalizar aqui esse bloco, e uma prova antecipada significa dizer o quê? Uma prova antecipada, ela se dá em razão da urgência. Deixa eu colocar aqui, ó, urgência. Só para você tomar nota, isso aqui tudo a gente já viu em aula, a gente já viu na parte teórica. Em razão da urgência. Urgência e relevância dessa prova. Urgência e relevância. Se instaura, tá? Agora elevando um pouquinho o nível de conhecimento aqui. Se instaura um incidente de produção antecipada de provas, ou seja, pensem comigo, uma prova antecipada, o nome já diz. Eu estou produzindo essa prova de forma antecipada em razão da urgência e da relevância dessa prova. Imaginem o seguinte, imaginem que um crime foi cometido e a única testemunha presencial desse crime é uma pessoa idosa, uma idosinha, que já está com a sua saúde debilitada, ela está inclusive hospitalizada. Existe um risco de que, quando chegarmos ao processo, essa idosinha, ela já tenha falecido. Então, o que se faz aqui com essa única testemunha, que é o que se chama, agora eu vou complicar um pouquinho, mas fica tranquilo, confia em mim. O artigo 225 do CPP trata do depoimento ad perpetuum rei memoriam. Que nome, né? Mas, enfim, que nome do inferno, mas é isso aí. Depoimento ad perpetuum rei memoriam. Significa dizer o quê? Que diante, então, dessa testemunha idosa que está com essa saúde debilitada, existe um risco de falecimento, ou seja, existe um risco de que, quando chegarmos ao processo, eu não possa mais obter o testemunho, o depoimento, né, dessa testemunha, se instaura um incidente antecipado de prova. Ou seja, o juiz, juntamente com as partes, com as futuras partes do processo, eles tomam o depoimento das partes sob a observância do contraditório real, diferentemente da cautelar e da não repetível, que é contraditório postergado. Aqui eu tenho contraditório real. Por que, prof, contraditório real? Porque esse contraditório será produzido neste momento, se instaura perante o juiz, tá? Um incidente de produção antecipada de provas com contraditório e ampla defesa, ou seja, a participação, né, melhor dizendo, participação das futuras partes do processo, Beleza? Tranquilo, então? Finalizando aqui esse bloco, os principais tópicos, lembrando que na sequência a gente continua com a nossa análise aqui de inquérito policial. É isso aí, vamos que vamos, te aguardo no próximo bloco. Olá, aluno, olá, minha aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, mas eu espero que você tenha assistido o primeiro bloco dessa aula sobre inquérito policial, lembrando que nós estamos trabalhando de um modo flashcards. Como assim, prof? O que significa isso? A gente está batendo os principais pontos da matéria, tá? Em relação a inquérito policial. Lembrando que você já assistiu a teoria, já resolveu questões, e agora sim a gente consegue lapidar aqui o nosso conteúdo, né? Batendo ponto a ponto naquilo que realmente pode ser cobrado em prova, aquilo que de fato vai contribuir aí rumo à sua aprovação, beleza? Continuando então. Vamos lá. Por ser
um procedimento administrativo, o inquérito não estará sujeito a quê? O inquérito não estará sujeito ao regime de nulidades por eventuais irregularidades, ou seja, não contaminam o processo. Como assim, prof? Quando nós falamos em irregularidades, nós estamos falando em vícios. E aí, sabe como que vai estar na sua prova? Isso aqui, ó. Vícios ou irregularidades, né? Vícios ou irregularidades que são provenientes do descumprimento da lei ou da Constituição Federal, são endoprocedimentais. Endoprocedimentais, o que significa dizer isso? Endo vem de dentro. Endoprocedimentais, se restringem ao inquérito policial. Eu sempre utilizo essa frase e eu digo, lembrem na hora da prova. O que acontece em Vegas, a famosa frase, né, do filme, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece no inquérito policial, fica no inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial não está sujeito ao regime de nulidades. Os elementos de informação, os elementos produzidos no inquérito policial, esses vícios, essas eventuais irregularidades, ficam no inquérito policial. São resolvidos por meio da avocação e da redistribuição. Isso aqui está lá na Lei 12.830, que é a lei que trata da condução da investigação pelo delegado de polícia. Ou seja, o superior hierárquico, diante de uma irregularidade, diante de um defeito, né? Ou seja, de uma irregularidade decorrente da lei ou da Constituição Federal, um vício no inquérito, um defeito no inquérito, utilizamos os institutos da avocação e da redistribuição. O superior hierárquico, ele vai avocar, ele vai chamar para si a condução do inquérito policial. Prof, eu preciso levar isso para a minha prova? A Lei 12.830, se não estiver prevista no seu edital, 12.830, claro que você precisa ter o conhecimento, né? Mas muito mais aprofundado se essa lei estiver no seu edital. Aí você vai estudar os institutos da avocação, em que o superior hierárquico chama para si a condução do inquérito policial e ele passa a conduzir diante de uma irregularidade que foi cometida no inquérito policial. Por exemplo, o prazo para a conclusão do inquérito policial foi descumprido. O superior hierárquico avoca, chama para si a condução do inquérito policial. Ou ele redistribui por motivo de interesse público, por exemplo, é mais um instituto lá da Lei 12.830. Digamos que determinado delegado de polícia, ele é expert em crimes cibernéticos. Ele trabalha com isso, ele fez diversos cursos e, nesse caso, por motivo de interesse público, o que o superior hierárquico faz? Ele redistribui. Ele distribui, então, aquele inquérito policial a um determinado delegado de polícia, que é expert no assunto. Beleza? Tranquilo? Mas para a sua prova, o que você precisa levar aqui de importante? O inquérito policial, ele não está sujeito ao regime de nulidades por eventuais irregularidades, vícios, defeitos. Eles não contaminam o processo, não contaminam a segunda fase, ou seja, estamos falando de um procedimento, de uma irregularidade que foi cometida dentro do inquérito policial. Razão por essa, ele é endoprocedimental. Claro que se nós estivermos falando de uma irregularidade, né, por exemplo, eu não estou falando de uma irregularidade cometida no inquérito policial, eu estou falando na produção de determinada prova cautelar, prova antecipada e prova não repetível. Por exemplo, uma interceptação telefônica que foi realizada sem autorização judicial. É claro que a gente vai ter consequência lá no processo, né? Porque eu estou falando de provas, mas, via de regra, os elementos que estão produzidos não se sujeitam ao regime de nulidades. Beleza? Tranquilo? Seguindo, então. Quais são as características? Agora sim o bicho pega.
né? A gente vai trabalhar aqui com bastante propriedade, por quê? Porque, via de regra, 70% das questões de prova, elas estão aqui, características do inquérito policial. A gente vai bater uma a uma, tá? Falando dos principais pontos das características, porque é isso aqui que tem grande incidência de cobrança em provas de concurso público, tá? Então, vem comigo. Características. Opa! Estava na marca texto aqui. Características. Administrativo, inquisitivo. Ficou escuro, né? Deixa eu trocar a cor, então. Não me dou muito bem com essa... É muita tecnologia. Eu sou da época do papel ainda, do post-it. Administrativo, inquisitivo, escrito, sigiloso, oficial. Cuidado para não confundir com oficioso. A gente vai tratar disso aqui. Indisponível, dispensável e discricionário. Vamos lá. Diz-se que o inquérito é administrativo por quê? Porque é presidido pelo delegado de polícia. É um instrumento pré-processual. Isso aqui nós já falamos lá no conceito. A gente pode fazer um link, né, com o conceito. Ele é administrativo. Não se trata de um processo judicial em relação à natureza jurídica, né? A gente já pode extrair que não se trata de um processo judicial, tampouco de um processo administrativo. Ele é um procedimento. E ele é um procedimento porque ele é presidido, ele é conduzido pelo delegado de polícia. E ele é um instrumento pré-processual. Olha aqui, ó, a fase lá da persecução penal, que é o caminho que o Estado percorre diante de um crime até a sentença. Persecução penal, persecução criminal, dividida em duas fases. Primeira fase, fase preliminar, fase da investigação, e essa investigação pode se dar por meio do inquérito policial ou de outro procedimento. Por que eu falo pode? Porque existem outros procedimentos de investigação. Mas o que nós estudamos, o que o Código de Processo Penal trata lá do artigo 4º e seguintes do Código de Processo Penal, é o inquérito policial. E a segunda fase, que é a fase processual. Então, por isso que se diz que o inquérito policial é um instrumento pré-processual. É um instrumento antes da fase processual, antes do processo. E aí, por isso, todas as características, o conceito, a finalidade, que é subsidiar o titular da ação para que a gente possa chegar na segunda fase, na fase processual, na fase da ação penal. Beleza? Tranquilo? Sem mais mistérios. Procedimento administrativo preliminar. Preliminar porque ele antecede a fase processual. Disse que o inquérito ele é inquisitivo. Ele é inquisitivo por quê? Num primeiro momento, eu não estou falando, num primeiro momento, e é o que todo aluno fala, menciona aqui, quando nós dissemos o seguinte: o inquérito ele é inquisitivo. Ah, não tem contraditório, não tem ampla defesa. Opa, essa é a consequência. Eu não estou falando que ele não tem contraditório e ele não tem ampla defesa. Num primeiro momento, o que é um procedimento inquisitivo? Característica da inquisitoriedade. Ou seja, a resposta diz o seguinte: porque serve para fornecer informações sobre a autoria e materialidade do crime, por ter critérios investigativos e não acusatórios, não possui ampla defesa. Beleza, vamos destrinchar isso aqui da melhor maneira possível para que possamos entender. Tá? Esse é o objetivo aqui da aula. Quando eu falo que o inquérito policial ele tem como característica a inquisitoriedade, ele é inquisitivo, porque eu tenho aqui a concentração de poder. Como assim, prof? Concentração de poder? As atividades investigatórias, estão concentradas em mãos de uma única autoridade. Leia-se o delegado de polícia. Autoridade policial.
E por essa razão é que nós não temos o contraditório nem ampla defesa. Então, cuidado. Quando se diz que o inquérito ele é inquisitivo, a primeira coisa que se vem à cabeça é não tem contraditório, não tem ampla defesa. Opa, essa é a consequência por ele ser inquisitivo. Tá? E aí, quando nós falamos o seguinte, deixa eu até colocar de outra cor aqui. O inquérito, então, por ser inquisitivo, a consequência é que não há contraditório e não há ampla defesa. Tá, mas e aí, para fins de prova, o que eu tenho que compreender aqui? O que eu tenho que levar para a minha prova sobre a característica da inquisitoriedade? Quando nós falamos que não tem contraditório, não tem ampla defesa, isso não significa dizer que o advogado ele não vai ter acesso aos autos. Muito pelo contrário. Inclusive, ele pode formular quesitos, ele pode apresentar razões, e isso tudo por força lá do Estatuto do OAB. O Estatuto do OAB confere ao advogado o direito de apresentar razões, formular quesitos. Vou colocar aqui só no material, que daí fica um pouquinho maior, né? Dá para ler melhor. Então, o acesso do advogado aos autos das investigações preliminares não retira a característica da inquisitoriedade, tá? O acesso, então, do advogado aos autos da investigação não retira a característica, da inquisitoriedade, tá? Ou seja, ele tem o direito de apresentar razões e apresentar quesitos, embora o procedimento seja inquisitório, ou seja, não há contraditório e não há ampla defesa. Mesmo assim, o advogado tem direito de acessar aos autos. Ele pode apresentar quesitos, ele pode apresentar razões, isso tudo por força do que confere o Estatuto da OAB. Beleza? Tranquilo? Então, não retira-se a característica da inquisitoriedade o fato de o advogado poder acessar aos autos do inquérito policial ou acessar os autos de determinada investigação. Característica da inquisitoriedade. Disse que o inquérito ele é escrito. Por que escrito? Porque são procedimentos que deverão ser escritos quando existirem atos orais. Estes deverão ser reduzidos a termo. Vou te explicar melhor. O artigo 9º do Código de Processo Penal, quem quiser tomar nota, artigo 9º do CPP, ele diz o seguinte, ó, o artigo 9º diz o seguinte, vamos lá ao artigo 9º do Código de Processo Penal. Peraí, deixa eu pegar aqui. Prepondera, já vou te adiantar, prepondera a forma escrita. Por isso que ele é escrito, porque prepondera a forma escrita. Deixa eu achar aqui o artigo 9º. O artigo 9º diz o seguinte, ó, todas as peças do inquérito policial serão num só processado. O que quer dizer isso? Num só processado. Imaginem uma capa com todas as peças, num só processado. A capa do inquérito policial, a contracapa e todas as peças num só processado. Reduzidas a escrito ou datilografadas. Datilografadas, porque o Código de Processo Penal ele é totalmente arcaico, ele é de 1942. Ah, prof, tivemos algumas alterações? Sim, alterações pontuais, mas o Código de Processo Penal, eu ouso dizer que é uma colcha de retalhos, né? Porque nós temos várias atualizações pontuais. Nós precisaríamos de uma reforma, mas enfim, não é objeto aqui de aula, tá? É só para você entender por que fala datilografadas. Porque, pelo amor de Deus, né? Datilografadas. Certamente muitos aí de vocês nunca nem viram uma máquina de escrever, né? Então, por isso que fala datilografadas, porque ele é totalmente arcaico. E, neste caso, rubricadas pela autoridade. Ou seja, a autoridade vai rubricar cada inquérito policial. Isso porque,
para conferir a autenticidade. Beleza. Mas quando eu falo que o inquérito ele é um procedimento escrito, porque prepondera a forma documental. Prepondera a forma documental. Beleza, prof. Só que não é isso que o examinador vai te perguntar. Porque isso aqui diz o artigo 9º, que as peças serão num só processado, numa só capinha, num único volume, reduzidas a escrito ou datilografadas, prepondera a forma documental. O que o examinador ele quer saber é em relação à captação de som e imagem. Essa captação de som e imagem retira a natureza do inquérito policial de ser um procedimento escrito? Não. Isso porque, prof? Toma nota aqui. O Código de Processo Penal é óbvio que não faz menção à captação de som e imagem, né? O código ele é arcaico. Só que essas novas ferramentas tecnológicas, elas devem ser aplicadas sim. Elas são utilizadas. E é possível, mesmo não perdendo a característica de ser um procedimento escrito, por força do artigo 405, parágrafo 1º do CPP, que poderia se aplicar de forma subsidiária. Eu tenho uma aplicação subsidiária. O que serve lá para o artigo 405, ele serve aqui para o inquérito policial. Ou seja, o Código de Processo, claro que não falou na captação de som e imagem, porque o código é de 1942, ele falou em datilografadas, as peças serão datilografadas, mas hoje, por conta dessas ferramentas tecnológicas, e eu posso te adiantar que aqui em Santa Catarina, acredito que em diversos estados, tem sido utilizado aí o sistema audiovisual para se tomar o depoimento de testemunhas, o interrogatório, enfim. Esses atos orais, eles são reduzidos a escrito, ou seja, é o que diz o Código de Processo Penal, mas entenda-se como o sistema de audiovisual, captação de som e imagem. É possível aplicar? É possível por força do artigo 405, aplicação subsidiária, e mesmo assim não perde a característica de ser um procedimento escrito, a característica da escrita, da forma documental. Isso porque, imaginem comigo, o sistema audiovisual, só para você entender. A testemunha ela está ali, de frente para uma câmera, que está captando som e imagem. Ao final do procedimento, eu tenho uma peça dizendo que aquele ato foi realizado pelo sistema audiovisual, captação de som e imagem, e a testemunha vai assinar. Aquela peça consta dentro daquele livro que eu acabei de dizer para você aqui, num só processado, porém ali está dizendo que aquele ato foi realizado através da captação de som e imagem, beleza? Isso é o que vai lá para o judiciário. Aquele documento físico juntamente com as mídias digitais. E mesmo assim, continua sendo um procedimento escrito, sem mais mistérios. Disse que o inquérito é sigiloso, por quê? Os atos de investigação são sigilosos, mas o investigado e seu procurador terão direito a ter acesso aos autos já documentados. Isso aqui, ó, atos já documentados, nada mais é do que a súmula vinculante de número 14, que diz o seguinte: o acesso do advogado está previsto lá no Estatuto do AB, beleza? O direito de acessar aos autos está previsto no Estatuto do AB, é prerrogativa do advogado acessar aos autos, mas ele só vai ter acesso àquilo que está documentado, é a súmula vinculante de número 14. Por óbvio, né, meu povo, basta aqui, ó, uma questão de bom senso. Imaginem o seguinte: quando se fala já documentados, se está nos autos, a diligência já foi realizada, por isso está documentada. Uma diligência em andamento, é claro que o advogado não vai ter acesso. Ela não está documentada. Por quê? Porque imaginem o seguinte: o advogado tendo acesso, que amanhã vai ser realizada uma busca e apreensão na casa do seu cliente. Essa diligência não foi realizada, ela vai ser realizada no dia seguinte. É óbvio que cai por terra essa investigação, né?
Então, o advogado vai ter acesso? Vai, porque o Estatuto do OAB confere esse acesso para ele. Confere esse acesso a ele. Mas ele vai ter acesso àquilo que está documentado. Uma diligência já realizada. Beleza? E aí, quando se fala que o inquérito ele é sigiloso, o artigo 20 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação dos fatos, ou seja, o delegado de polícia ele tem que assegurar o sigilo, em razão da eficácia, em razão da eficiência daquela investigação. Porque se fosse público, né, aquela investigação estaria comprometida. Pensem comigo, qual que é a regra no processo penal? A regra no processo penal é a regra da publicidade. Só que para alguns atos, nós temos o sigilo, resguardado o sigilo. Quando o interesse social o exigir, defesa da intimidade, privacidade. Então, pensem o seguinte, se lá no processo penal que é público, eu tenho essa restrição da publicidade, essa restrição se justifica quando o interesse social exigir, quando estivermos diante de intimidade, privacidade. Imaginem no inquérito policial. É claro que o inquérito policial é sigiloso. Se lá no processo a regra é a publicidade, e mesmo assim nós temos essa restrição da publicidade, imaginem no inquérito policial. O inquérito policial, por óbvio, né, ele tem que ser sigiloso. Tá, prof, mas ele é sigiloso, como que fica para as partes, né? Digamos, ao advogado, as pessoas envolvidas no inquérito. Quando nós falamos, e eu falo isso em aula, tá, acerca da característica do sigilo, é importante que façamos uma bifurcação. Como assim, prof? Sigilo externo e sigilo interno. O que eu quero dizer com isso? O sigilo externo, as pessoas desinteressadas, como, por exemplo, a mídia. É claro que o delegado ele tem que assegurar o sigilo naquela investigação. Porque se a investigação ela for pública, cai por terra a eficiência daquela investigação. Então, em relação ao sigilo externo, deve-se assegurar sigilo externo aos desinteressados. Ao sigilo interno, as pessoas envolvidas, como, por exemplo, o advogado, é claro que as pessoas envolvidas terão acesso aos autos, mas terão aquilo que está documentado. E é isso aqui que você vai levar para a sua prova. Súmula vinculante de número 14. É isso aqui que vai cair na sua prova. Tranquilo? Vamos que vamos. Estou me estendendo aqui, mas é porque se faz necessária essa explicação. Disse que o inquérito é oficial. Não confundam com a característica da oficiosidade. Beleza? Cuidado. Faça um link aqui. O inquérito ele é oficial por quê? Porque ele é presidido por órgão oficial do Estado. Que órgão é esse? Polícia Judiciária. Então, quando se fala que o inquérito ele é oficial, lembrem-se, órgão oficial, ele é presidido por um órgão oficial. O inquérito policial é conduzido, então, pelo órgão oficial do Estado, representado pela Polícia Judiciária, característica da oficialidade. Disse que o inquérito é oficioso. Por que oficioso? E aí, cuidado, acabei de dizer aqui. Oficioso, quando se fala na instauração do inquérito policial, ou seja, pode ser iniciado de ofício, oficioso. A autoridade policial, então, vai atuar de ofício em crimes de ação penal pública incondicionada. Incondicionada porque eu não preciso de nenhuma manifestação de vontade do ofendido. Crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado vai atuar de ofício. E ele atua de ofício por quê? Por força de um imperativo legal. Que imperativo legal é esse, prof? Imperativo legal previsto no artigo 5º do Código de Processo Penal, inciso 1 do CPP. Beleza? Procedimento oficioso. Delegado de polícia, diante de um crime de ação penal pública incondicionada, que ele não precisa de manifestação da vontade,
ele não precisa de nenhuma provocação, ele vai atuar de ofício, ele vai instaurar o inquérito policial de ofício. Isso tudo a gente vai analisar aqui em aula. Como que se dá essa instauração de ofício? Através do quê? Ele faz do quê? Ele, com uma varinha mágica, ele instaura? Não, ele baixa uma portaria. E aí a gente vai falar disso na sequência também. Beleza? Continuando no próximo bloco, com as características, instrução, instauração do inquérito policial, melhor dizendo, prazo do inquérito policial e demais peculiaridades, a gente vai tratar no próximo bloco, na próxima aula. Beleza? Te aguardo, então. É isso aí, vamos que vamos. Tamo junto.